abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou recebendo a Rosane Gregorini, que é auriculoterapeuta. Bom dia, linda, tudo bem? Bom dia, Jô. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, por poder estar aqui hoje no TV Sul Mulher, um programa que eu acompanho praticamente todos os dias, né? E delícia! Com essas notícias maravilhosas, né? E é uma gratificação para mim poder estar aqui falando dessa técnica, né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, porque ela ainda não é muito divulgada, né? E só que os benefícios são maravilhosos, né? Então, eu que te agradeço por poder estar aqui hoje. Nós nos conhecemos lá em Jacinto Machado, né? No aniversário de Jacinto Machado, que a gente esteve lá fazendo uma transmissão. E a Rosane chegou e se apresentou e disse: Jô, te acompanho, trabalho com a aurícula, gostaria de ir no teu programa, mas é pra já. A gente já pega o contato. Às vezes até demora um pouquinho, mas com certeza. E tem que fazer isso aí, né? Se apresentar, chegar, conversar. E que bom. Então, tu acompanha o TV Sul Mulher sempre? Não só o TV Sul Mulher, né? Eu acompanho outros programas também. Assim. Da TV Sul Cadê? Olha aí, ó, nossa telespectadora assídua. Muito bom. Rosane, para quem não sabe, nunca ouviu falar, o que é isso? Auriculoterapia. Explica pra gente. Então, né, Jô, a auriculoterapia, ela é uma técnica que ela já vem de muitos anos, né? Há mais de 5 anos, e ela é derivada da China, né? Uhum. Porém, a auriculoterapia neurofisiológica, ela é diferente, porque a gente tem a técnica francesa, chinesa, e agora está chegando a neurofisiológica, que é uma técnica mais atualizada, né? Então, apesar de... porque a auriculoterapia eu já conheço, mas a auriculoterapia neurofisiológica eu não tinha ouvido ainda. Sim, inclusive tem alguns colegas que praticam a chinesa, a francesa, mas elas também não conhecem a neurofisiológica, né? A gente tem muitos que estão migrando, inclusive, para essa técnica pela questão dos resultados que a gente está tendo. Assim, muitas coisas que antigamente não se tratava com ela, hoje a gente já consegue estar trabalhando. Um exemplo de gestante, digamos assim, né? Claro, tem alguns pontos que a gente deve evitar numa gestante, mas hoje a gente já se trabalha com gestante, né? Então, como eu estava dizendo, a neurofisiológica, apesar dela derivar da China, a gente apenas utiliza alguns pontos da técnica chinesa. A maioria deles são diferentes, né? E é uma técnica ocidentalizada, vamos dizer assim. Isso. É igual o Feng Shui, né? O Feng Shui, ele é chinês, né? E milenar, mas deu uma ocidentalizada. Então, tem duas escolas aí, né? Duas vertentes do Feng Shui. É a mesma situação. Mas assim, ó, só antes da gente aprofundar. A auriculoterapia normal, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, é o quê? É trabalhar pontos na orelha, é isso? Isso. É trabalhar pontos na orelha. Tá. A gente tem até uma orelhinha aqui. A gente tem, por exemplo, aqui uma orelhinha, né? Não sei para onde que eu olho. Pode olhar para cá, ó. Para cá? Isso. Né? Então, a gente tem uma orelhinha, e essa orelha, se a gente puder observar, né? Ela é como se fosse um feto de cabeça para baixo. É verdade. Né? Aonde aqui a gente tem o crânio, aqui toda a questão de órgãos, e aqui a gente vai trabalhar com pontos. Então, o que acontece? A nossa orelha, ela é cheia de pontos estratégicos que correspondem a determinada parte de órgãos e vísceras do nosso corpo, né? Que a gente elaborando um protocolo, né? De pontos de acordo com o que a pessoa está buscando, né? Tanto para tratar como para equilibrar, né? A gente vai estar pontuando na orelha essas partes delas que está em deficiência. E aí, a auriculoterapia neurofisiológica, ela é diferente da chinesa e da francesa. Por quê? Por quê? Porque a gente vai trabalhar, Jô, a nível de sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo.
né? Que vai fazer com que, né, para o pessoal entender, né? A gente tem as nossas células no cérebro, que são as nossas células nervosas, os neurônios, né? Que eles trocam de informação um com o outro. E o que a auriculoterapia neurofisiológica vai fazer? Vai fazer com que essa troca de informação ocorra de maneira equilibrada, satisfatoriamente, mandando informações corretas para os nossos neurotransmissores, que são dopamina, serotonina, vários hormônios, né? Para que eles executem a função do nosso corpo de maneira correta, né? Então, tudo em função do cérebro. E aí a diferença dela também é que em cada protocolo que eu elaboro, né, que a técnica elabora, a gente avalia o paciente como um todo. Tu tem lá um protocolo de pontos para isso e para aquilo. Dá pra gente dizer assim que a auriculoterapia é uma especialização dentro da acupuntura? Porque o princípio é o mesmo, né? As agulhinhas ali nos pontinhos e tal, que vai trabalhar diversas questões, né? A auriculoterapia foca nos pontos da orelha. Vocês já tinham percebido isso, gente? Que a orelha lembra um feto? Esse nosso corpo é um negócio perfeito, né? Maravilhoso, né? Gente, como é que pode, né, gente? É muito perfeito isso. Eu fico impressionada, assim. Como é que Deus criou, né? Tudo de uma forma tão perfeita, gente. Eu fico impressionada. Essa agulhinha que tá enfiada bem aqui embaixo, ela trata o quê? Curiosa. A parte do psiquismo da pessoa. Eita! Por que será que me chamou a atenção essa? Ai, gente, que maravilha. Tá, vamos lá. Mas ali, Diga. Como tu falou, né, Ju? A questão da acupuntura, a auriculoterapia, eu trabalho com a acupuntura somente da orelha, quando eu trabalho com agulhas, tá? Porque a gente trabalha com agulhas, como tu tá vendo aí, não são essas, né? São outras, né? E tem as semipermanentes também. A gente trabalha com os cristais, tá? Eu trabalho com cristais. Tem a sementinha de mostarda, não tem, que o pessoal usa? Tem a sementinha de mostarda, que é a mais utilizada. Eu quando fiz com a sementinha de mostarda. Isso. Aqui são as agulhas semipermanentes. Como assim, semipermanentes? Porque essas ficam na orelha igual a semente, tá? Ah, tá. Mas vai ficar aquele período ali, uma semana? Uma semana. Tá. Uma semana. Aí, a agulha em si, quando tu faz a acupuntura com a agulha, né? Aí não, aí é só no consultório. Sim. Né? Essa aí não, essa aí pode ir para casa. Aí a gente tem os cristais, né? São mais sementinha de cristal mesmo, muito maravilhosas, assim, na questão de dor. Tá? Gosto de deve ficar mais bonito, né? Com os cristais. Isso. Tem semente de ouro e de prata, que elas sedam a pessoa, né? Temos a semente de quartzo, muito boa, tá? Nessa parte do emocional da pessoa. Nossa, mas é pequenininho. Eu já tô abrindo aqui, tá? Me perdoa, mas eu sou curiosa. Gente, mas é pequenininho. Como é que enxerga pra botar esse trem? Ai, que bonitinho. Exige toda uma habilidade, né, Ju? Pra botar ali no pontinho certo, né? E essa aqui, então, é a semente, que não é a de mostarda, mas é a de vacaria, que também é da mesma semelhança, né? E tem a mostarda, né, também. Tem os magnetos, hoje muito utilizado, né, Jô? Principalmente, tu escuta falar bastante, assim, na questão do esporte, né? Que o pessoal usa bastante o magneto para alívio de dor, para contusão e tudo. Né? Esses jogadores famosos aí, a maioria utiliza essa terapia, né? Então, a gente atua nessa área. Gente, eu tô olhando aqui as índias, pena que a gente não tem uma imagem assim para botar aí. Eu até trouxe aqui, Jô, ó. Gente, o que tem de coisa aqui em cada pontinho da orelha que trata, Jesus, deixa eu ver. Ó, essa aqui é chinesa, tá? Tá. Que eu trouxe, mas só para exemplificar assim, né? A questão dos órgãos, tudo, dá né? pro pessoal ver aí. Tinha que botar a imagem na tela, né?
Mas, ó, aqui estão todos os órgãos, ó, todos os pontos ali na orelha. Ó, hepatite, mas tem coisa aqui, São mais fígado, é língua, é dente, Dá para tratar tudo. São mais de 200 doenças, Jô, que a gente consegue tratar com a auriculoterapia. Tá. O que a gente pode, vamos dizer assim, causas aí mais comuns? Por exemplo, eu posso tratar ansiedade com auriculoterapia? Resultados maravilhosamente incríveis, Jô. Posso parar de fumar com auriculoterapia? Sim, a gente trabalha na questão dos vícios, auxiliar, né, gente? Isso. Trabalha na questão do vício, não só do cigarro, né? Como do álcool, né? Da droga, né? Hoje em dia, muito essa questão das crianças, né? Com esses vídeos viciados em jogos, celular, né? Então, falta de concentração em memória, o estresse do trabalho, do teu dia a dia, que às vezes tu não tem mais aquele foco, né? E tá desanimado. Um cansaço, desânimo. Então, assim, eu tenho muitos resultados. Então, assim, pode ser coisas físicas, tanto quanto questões emocionais. Ou tá passando por algum ciclo, alguma coisa, menopausa, por exemplo, né? A gente tá sempre... Eu não sei porquê, né? A gente tá sempre falando de menopausa aqui, sempre usando como exemplo, mas realmente são transições de vida que alteram muito a parte hormonal e tal, e a auriculoterapia pode ser uma ferramenta para ajudar a amenizar esses processos, né? Os nossos problemas femininos, né, Jô? A auriculoterapia, ela atua em praticamente todos, tá? Com resultados, assim, incríveis. Menopausa eu tenho vários, tá? Várias pacientes que fazem, que amam, né? E aí ela tem aquele ciclo. A auriculoterapia, ela é uma terapia alternativa, né? Mas que ela necessita de continuidade, né? A manutenção, né? Isso, porque às vezes a pessoa vai lá, ela faz, ela melhora e depois não retorna. Não, a gente já tem que deixar, inclusive, reagendado, né? Dentro de 2 a 3 meses para ela vir fazer esse reforço, né? Porque ela é uma técnica totalmente natural, sem uso de medicamento. Sim. E, inclusive, muitas vezes tu para de tomar alguns medicamentos, tá? Eu tenho exemplo... Durante o processo vai... Eu tenho um paciente, Jô, com diabetes, tá? Tem um aqui, recadinho, inclusive, ó, o Marcos Roberto Campolino, não sei se é teu cliente, tem utilizado para o diabetes. Isso, meu cliente. E tem dado resultado. Meu cliente. Além de diminuir a diabetes, ele perdeu bastante peso, que há muito ele não conseguia, né? Não só com ele, outros também. Por quê? Porque a gente trabalha toda essa questão alimentar, né? A auriculoterapia neurofisiológica, a gente trabalha muito com essa questão alimentar fundamental, né? Tem que ter. A parte de ingesta hídrica, né? Também temos que ter. Então, eu faço toda uma avaliação, né? A minha primeira avaliação dura em torno de 1 hora, né? Onde eu faço toda uma anamnese do cliente. E ali, em cima do que ele veio buscar, eu vejo o que é que eu vou oferecer para ele que ele possa melhorar, né? Então, eu como enfermeira, assim, eu até me sinto gratificada, porque eu trabalhei anos dentro de uma instituição hospitalar, né? Então, a gente já trabalhava com esse processo saúde e doença, né? Prevenção e etc. E aí, a auriculoterapia veio me preencher algo que eu buscava para mim poder ajudar as pessoas, né? De uma forma não tanto onerosa, né? Porque é um tratamento que não é tão caro, né? Mas que a gente possa dar essa qualidade de vida para as pessoas que elas buscam, assim, diminuindo um pouco essa questão de uso de medicamento, porque eles também nos intoxicam diariamente, né? Então, dentro disso, então, a principal parte da auriculoterapia é a questão alimentar, que eu foco bastante, e a parte de estímulo, né? Também, porque tem que ter. A agulha não precisa fazer estímulo durante a semana, né? Quartzo não precisa, magneto não precisa. Tá aí um detalhe importante. Porque eu confesso que o que eu achei chatinho assim da auriculoterapia é que tu tem que ficar estimulando ali a sementinha, né? Tem que ficar mexendo ali naqueles pontinhos.
Tinha uns que eu nem encontrava. Eu botei, por exemplo, a última vez, eu botei para estimular a beber mais água. Botei, sei lá, tinha um monte de coisa. Ansiedade, eu acho também, não sei, tinha várias coisinhas, né? Daí tem que ficar, né, algumas vezes durante o dia, estimulando, aperta aí. Dói um pouquinho, assim, não é que dói, né? Mas tem que dar aquela estimulada. A de cristal e a de quartzo não precisa. A cristal precisa. A cristal precisa. A quartzo não. E a da agulhinha? A da agulhinha também não, porque a agulha já é uma coisa que é doloridinha, né? Mas ela é muito pequenininha, só dói aquela coisinha assim que a pessoa sente na hora de dar aquela colocadinha, mas depois é tranquilo. Tá. Né? A não ser que eu tive uma cliente que disse que ela tinha o menino dela pequenininho e dava tapa na orelha, ela queria morrer de dor. Tá, e aí a gente faz numa orelha só. Isso. Tem diferença uma orelha para outra? Temos diferença. Então, na auriculoterapia neurofisiológica, essa é a outra diferença também que existe. Tá. A gente trabalha sempre com a orelha dominante. E qual é a orelha dominante? Se tu é canhoto, eu vou trabalhar na esquerda. Né? A chinesa já não. Uma semana ela usa uma, outra semana ela usa outra. Né? E também eu tenho quantia de pontos, Jô. Eu tenho um limite de pontos que eu não posso ultrapassar. Porque na neurofisiológica, quanto menos é mais. Né? Um exemplo de criança. Criança, com um mínimo de pontos, que eu vou seguir a idade dela para estar trabalhando com pontos, ela já tem e responde assim maravilhosamente. Então, vamos dizer assim, vamos dizer lá que eu queira trabalhar 5 coisas. O ideal é que trabalhe uma por vez. Uma por vez. Tá. Só que o que acontece? Muitas vezes, essas 5 coisas que você tem, às vezes, dentro daquele protocolo que eu estou trabalhando, eu já estou trabalhando algumas coisas dessas outras que tu necessita. Entendi. Porque se sobrar espaço de pontos, digamos assim, eu consigo ir acrescentando para já ir trabalhando. E às vezes, nem quando eu acrescento, né, a pessoa já chega me relatando que aquilo melhorou. Dê um exemplo pra gente, assim, de algum paciente, de algum protocolo que tu fizeste com alguma situação, pra gente ter uma noção, assim, claro que é um exemplo e isso varia muito, óbvio, de pessoa para pessoa. Mas um exemplo, uma média, assim, de quanto tempo, quantas sessões. Relata algum caso aí pra gente. Assim, Jô, só falando em sessões, assim, então, né? A auriculoterapia neurofisiológica, a gente trabalha com sessão. Mas eu prefiro trabalhar com um pacote de sessões com, no mínimo, 4. Tá. Não que vá ser somente essas 4, mas no mínimo 4. Tá. Por quê? Porque a auriculoterapia neurofisiológica, eu acompanho esse cliente durante a semana. Tá? Eu vou ligar para ele. É semanal. Então vai dar um mês, vamos supor. Isso, vai dar um mês. Então, eu semanalmente eu acompanho ele, né? Eu ligo para ele para ver se ele está tomando água, eu ligo para ele para ver se ele está estimulando os pontos e ligo para ele também perguntando como ele está. E conforme o que ele me descreve, né? Eu já vou estudando para a próxima sessão se eu tenho ou não que fazer alguma alteração no meu protocolo. Entendi. Né? E aí, a maioria na terceira sessão, nos casos mais intensos, digamos assim, quando tu fala de uma dor crônica de coluna, né? Que às vezes já fez cirurgia, tá com placa, aquele desconforto constante, emocional também. Então, assim, na terceira semana ele já começa. Eu praticamente já não senti mais nada. Ou então não senti mais nada. Minha semana foi ótima. Porque ali, Jô, dentro também de todo esse processo, né, que a gente faz essa avaliação, na auriculoterapia neurofisiológica, o sono tem que estar perfeito. Se ele não tiver, eu sou obrigada a regular. Né? Porque nós precisamos descansar. Né? Se a gente não descansar, a gente não vai ficar bem. O sono é fundamental, né, gente? E como é triste, né, Rosane? Como tem gente que sofre, né, com isso. Precisa tomar remédio para dormir e tal. Não precisa, né? Mas toma porque já virou um hábito, assim, que eu quero dizer, não precisa. Tem formas de buscar terapias e auxílios mais naturais, né? E fugir um pouco
dessa medicação? E então aí... Dormir é o... né, é fundamental. A alimentação na neurofisiológica é fundamental. Eu falo bastante dessa parte. Inclusive, muitas vezes, assim, ó, a gente tem que trabalhar com parceiros, né? Fazer parcerias, porque tem casos na parte, digamos, da estética, que tem a auriculoterapia na estética, né? A gente tem lift facial, né? Tem para celulite, tem para melasma, para perda de peso, tá? Eita! Para perda de peso. Então, assim, a gente trabalha. Como eu sou enfermeira, a gente já entende um pouquinho dessa parte de nutrição, que tudo entra dentro, né? Então, a gente fala bastante sobre essa questão. E é água, alimentação, exercícios, muitas vezes, né? E a auriculoterapia neurofisiológica também, uma outra coisa importante que a gente não falou, é que se tu tiver um diagnóstico médico, né? Porque eu posso fazer um diagnóstico de enfermagem, né? Mas se tu tiver e chegar para mim com um diagnóstico médico, eu consigo trabalhar melhor ainda, né? Porque eu já vou trabalhar direto em cima do teu diagnóstico. Então, isso que é o interessante, assim, que tu vê, assim, a pessoa sentindo aquela melhora. Né? Eu tenho uma criança... Mas, em média, assim, quanto tempo... vamos pegar, por exemplo, um caso, deixa eu ver, de... Sei lá, como ele citou aqui, diabetes. Em quanto tempo a pessoa já começa a perceber o resultado, as mudanças? Eu tenho... A minha primeira cliente foi uma paciente diabética, Jô. Ela tinha retinopatia diabética. E ela me acionou para me ajudar ela, porque ela precisava fazer uma cirurgia, ela não tinha condições. E eu disse para ela que então eu iria dar o tratamento de aurículo para ela. E eu ia trabalhar essa retinopatia dela para parar, né? Para não progredir, porque ela estava perdendo totalmente a visão dela. E essa paciente, já na primeira sessão, Ju, não é todos que respondem igual, mas assim, na primeira sessão, o semblante, o emocional, tudo mudou, sabe? Tudo, porque ela chegou para mim num estágio assim, que imagine você, né? Perdendo a visão, uma pessoa nova, né? Tendo que fazer cirurgia, não ter dinheiro. Eu dei de graça esse pacote para ela. A gente trabalhou com ela, Jô, eu trabalhei 2 meses, tá? Inclusive, ela tinha consulta com um endócrino que ela nem foi, que eu até cobrei que ela deveria ter ido, né? Por quê? Porque tem que fazer acompanhamento, tem né? que fazer o acompanhamento. E até para mostrar que ela está usando a terapia da aurícula e está funcionando, para poder divulgar também, para que seja divulgado esse trabalho, né? Por isso que chamam terapias complementares, gente, porque elas complementam um tratamento que a pessoa possa estar fazendo, né? As terapias, elas podem ser utilizadas para nossa manutenção, vamos dizer assim, no nosso bem-estar. Por exemplo, vai lá e faz um reiki, né? Por exemplo, eu vou uma vez por mês lá na Bárbara, né? E faço, uma vez faço uma barra de axis, outra vez faço um reiki, outra vez faço um Teta Healing. Aliás, hoje tem Bárbara Rosa aqui. E daqui a pouco tem Bárbara Cidral também. E é manutenção, né? Eu não tenho nenhuma doença, não tenho... Mas a pessoa que esteja fazendo um tratamento, como é que as terapias elas entram para complementar aquele tratamento e até às vezes para também fortalecer o emocional da pessoa, né? Se ela está lidando com uma situação difícil. Então, como eu estava te falando dessa cliente, ela era insulina dependente. E durante todo o tratamento, Ju, ela não usou insulina. Porque caía demais, né? Eu tenho aqui em Araranguá uma outra senhora também, que na primeira semana ela caiu 2 tombos. E eu disse, você está avaliando a sua glicose, né? Que é os níveis de açúcar, né? E ela não tinha coragem de fazer sozinha. Ela sempre ia na farmácia, né? Então, ela não estava fazendo. E aí, a gente foi olhar, estava dando LO direto, né? Que é abaixo dos níveis normais, né? E aí, ela precisava era ingerir alguma coisa, né? Porque estava muito baixa. Então, em média, é claro que cada pessoa responde de maneira diferente. Eu já tive um cliente diabético que foi uns 2 meses e não... Estava equilibrada, mas não totalmente, né? E aí, no 3º mês, pum, sabe?
começou a cair, ele começou a perder peso, foi um espetáculo, ele ficou maravilhado. Que né? bom, né? Ó, tem aqui um outro recadinho. Bom dia, faço esse tratamento, me sinto muito bem. Meu esposo tinha muita dor no peito e bastou 2 sessões. Ele não sabe mais o que é dor. Fátima Campolino. Minhas dores acabaram, graças a Deus, e a auriculoterapia. Rosane, ótima profissional. Meu nome é Rosa, diz ela aqui. Mandou pra gente aqui no WhatsApp da TV. Rosa. Deixa eu ver aqui. A Débora da Silva Salvar, meu esposo estava entrando em depressão, fez tratamento com a Rosane e os resultados foram maravilhosos. Não dá para acreditar que essas sementinhas dão tantos resultados.